Namastê, seres de luz, consciências, bem-vindos a esse vídeo e eu quero falar sobre como lidar com as emoções negativas, como lidar com o medo, com a tristeza, com a raiva, com a ansiedade, com o estresse do dia a dia, como lidar com aquelas situações que não dão certo no nosso dia a dia, que nos estressam, que nos tiram a paciência. Eu tenho falado muito sobre a lei da atração, sobre energia, sobre cuidar daquilo que tu sente, porque quanto mais tu sente coisas positivas, mais tu atrai coisas positivas, e essa é a base da lei da atração, é vibrar positivo, é se sentir bem. E aí entra a pergunta, mas e como ficam as emoções negativas que a gente sente? Não tem o que fazer. E essa é a primeira coisa, é o primeiro ponto a entender, que emoção negativa todo mundo sente e vai continuar sentindo ao longo da vida. Quando a gente está estudando autoconhecimento, quando a gente está estudando espiritualidade, a gente não procura evitar ou negar as emoções negativas. A gente não vai reprimir emoções negativas. A gente não vai fingir que elas não existem. Na verdade, isso pode até se tornar um processo tóxico quando você olha para as tuas emoções, quando você olha para o que tu está sentindo e tu tenta evitar aquilo, tu tenta brigar contigo mesmo, tu tenta reprimir isso. E aí é pior. Então, o meu objetivo nessa aula aqui, na verdade, acaba sendo uma aula, né? Essa conversa nossa. O meu objetivo com esse vídeo é fazer vocês entenderem como eu lido com as emoções negativas, e eu aprendi muito com isso, a como lidar com as emoções negativas, a como lidar com situações, com problemas, com situações críticas da vida, com a filosofia do Reiki, com a filosofia do budismo, com a filosofia da meditação. Eu gostei muito de ler Osho na minha vida, Eckhart Tolle, fica aí a indicação, o livro O Poder do Agora. Que livro sensacional, muita gente conhece meu trabalho por conta desse livro. Então eu resolvi vir aqui, sentar e gravar esse vídeo para falar para vocês sobre como lidar com essas emoções negativas. Gente, quando a gente fala de emoção negativa ou sentimento negativo, a gente está falando de uma parte implícita da vida. Os Abraham Hicks, eles que são seres espirituais, que a Esther Hicks, uma médium americana, canaliza, eles se auto-intitulam seres de luz coletivos, uma consciência coletiva, um grupo de seres que falam sobre a lei da atração. Eles falam algo muito importante que eu levo para a minha vida, que é o seguinte: este universo, ele é dual, ele tem o polo positivo e o polo negativo. Em cada átomo do universo existe o negativo e o positivo, o yin e o yang, daquela força que os taoístas acreditam, que é a harmonia da vida. Então, não tem como você evitar o negativo. Ele vai aparecer na tua vida. Ele vai acontecer na tua vida. Problemas vão surgir. Desafios vão acontecer. Empecilhos na tua vida, no teu dia a dia, vão acontecer. Quem nunca bateu o pé na quina do sofá? Quem nunca, de repente, teve uma conta inesperada para pagar? Quem nunca derramou café na roupa, pisou no cocô do cachorro? Aconteceu uma coisa inesperada. E quem nunca passou por desafios no dia a dia? Ciclos da vida que às vezes não estão bacanas. Tem momentos da nossa vida que a gente enfrenta transições, mudanças, decisões drásticas. Tem momentos que a gente sai da zona de conforto e aí é natural a gente sentir estresse, a gente sentir medo, a gente sentir ansiedade. O ponto é você reconhecer que essas emoções, elas são naturais, e quando você está sentindo essas emoções negativas, não tem nada de errado com você. E aí eu entro aonde eu quero falar, onde eu quero trazer para vocês essa consciência de amorosidade para com vocês mesmos. Gente, a melhor forma de lidar com emoção negativa é aceitar a emoção negativa.
é reconhecê-la e aceitá-la. Aceitar ela como uma parte de você, que você não tem como fugir ou evitar no momento presente. E aqui eu estou trazendo muito a filosofia do Osho, a filosofia do Eckhart Tolle do Poder do Agora e a filosofia de Buda, da não dualidade. Essas filosofias falam que se você quer resolver, curar ou se libertar de uma emoção negativa, a melhor forma, vai por mim porque eu testei isso na época que eu tinha ataque de pânico, que eu tinha medo de morrer. Funciona. A melhor forma de lidar com uma emoção negativa é parar de lutar contra ela. Você vai pegar essa emoção negativa e você vai simplesmente aceitá-la, abrir espaço para que ela exista. Então, se o medo estiver em você agora, se a tristeza, se a depressão, se a raiva, se o ódio, se o estresse, o que quer que seja de negativo que esteja a nível emocional, simplesmente sente-se quietamente ou no dia a dia, se você estiver no meio do teu dia a dia, simplesmente aceita. Olha para as tuas emoções negativas e deixa elas aí. Torne-se uma testemunha separada, um observador desidentificado, um observador desapegado dessas emoções. Gente, vai por mim. Essa é a coisa mais sagrada que eu já falei neste canal do YouTube. A coisa que vai fazer uma revolução de consciência em vocês, que é: não lute contra uma emoção negativa. Torne-se um observador desapegado da emoção negativa. Então a sua emoção negativa está aqui, na tua frente, às vezes como uma nuvem negra, te incomodando, te perturbando, te tirando a paz de espírito, te tirando a clareza. Simplesmente observa essa emoção de fora, dá um passo para trás e testemunhe essa emoção negativa, como se ela não tivesse nada a ver com você. Porque de fato essa emoção negativa, ela é somente uma hóspede. Ela veio e ela vai embora. E isso, no livro Poder do Agora, é explicado muito bem. Na filosofia do budismo, através da meditação, é o que a gente procura mais fazer. É deixar essa nuvem grosseira, que é a emoção negativa, passar livremente. Quando a gente assume uma posição de sermos testemunhas, ou seja, da gente observar essa emoção negativa sem se envolver com ela, a gente simplesmente observa ela de fora, a gente, nesse desapego, nesse soltar da emoção negativa, a gente permite que ela passe, que ela flua e ela vai embora. Mas quando a gente fica brigando, lutando contra a emoção negativa, querendo resolver ela, querendo solucionar ela, querendo mexer nela, ela piora e ela se fixa na gente. Quando eu tinha medo de morrer, eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos. Eu já estudava espiritualidade, eu estava no meu primeiro ano de Reiki e eu estava tendo muitas curas, muitas transformações, até que um dia um amigo meu se acidentou de moto e a perna dele ficou horrível. E aí aquilo de ver aquilo ali, enfim, e mais tarde eu tenho outra história também, onde eu presenciei um acidente de um amigo meu, e nesse caso eu não tinha presenciado, mas aquilo mexeu comigo e me trouxe o sentimento de morte à tona, né? Aquele medo de morrer, de você estar aqui e de repente não estar mais. E eu fui tomado pelo medo e eu comecei a querer resolver aquele medo. Tipo assim, cara, não pode, eu sou uma pessoa espiritualizada.
Eu sou um cara que está buscando conhecimento. Eu preciso saber lidar com o medo da morte. Eu preciso curar e resolver o medo da morte. E aí, eu imediatamente criei um conflito com o medo. O medo da morte vinha e eu queria evitar ele. Tipo, eu não posso sentir medo da morte. Eu tenho que ser forte, eu sou uma pessoa espiritualizada. Sai daqui, medo da morte. E aí o que começou a acontecer? Quando esse medo começava a vir, e às vezes ele vinha assim, tipo, do nada, eu tava aqui quieto, eu ia sentar para relaxar e vinha aquela lembrança do meu amigo. Aí eu começava a pensar, cara, que doideira que aconteceu com ele. Aí me dava tipo um sentimento de pânico por ter medo, tipo, medo de ter medo. E aí a minha cabeça começava a ficar confusa. E aí eu me lembrava do reiki. Eu começava a me aplicar um reiki. E no reiki, na filosofia do reiki, que é uma filosofia muito próxima do budismo, porque o reiki vem lá do Buda, dos tibetanos, dos budistas. Quando eu aplicava um reiki, eu dava espaço para o medo existir. Eu abria espaço para o medo existir. Eu deixava ele ali. Medo pode existir, não tem problema. Mas eu vou me acalmar aqui. Eu vou aceitar que você está e vou me acalmar. E aí, naturalmente, o medo ia embora. E aí um dia eu abri um texto do Osho que ele falava sobre os sentimentos, mas em geral ele falava do medo, né? Mas isso serve para todos os sentimentos, para tristeza, raiva, depressão, angústia, o que tu quiser, estresse. O Osho falava assim: quando o medo vier, deixe que ele venha. Quando a tristeza vier, deixa que ela venha. Quando o negativo vier, deixa que venha. Deixe que ele exista. Sempre permaneça como uma testemunha, observando aquele sentimento, como se ele nada tivesse a ver com você. Como se esse sentimento negativo, como se essa emoção negativa fosse uma nuvem passando no céu. E você está lá atrás, testemunhando de fora. Você não luta, você não julga, você não se culpa, você não se condena. Você não faz nada, você apenas deixa aquela emoção passar. E quando eu comecei a praticar isso com o medo, eu tinha muito ataque de pânico na época. Quando vinha o medo, eu queria lutar contra ele e eu via que eu não conseguia tirar ele. E aí vinha o ataque de pânico, eu passava por uma confusão mental muito grande. E aí quando eu parei e comecei a fazer exatamente isso, quando o medo vinha, eu deixava ele vir. Eu não problematizava mais ele. Adivinha, o medo parava de me perturbar. Então o medo vinha, mas eu não mexia nele, eu ficava observando ele de fora. Eu entrava em paz com o medo. Aí ele vinha e tão logo ele ia embora. E eu comecei a praticar isso com toda emoção negativa e gente, desde aquela época, 16, 17 anos até hoje, é assim que eu lido com as emoções negativas. E é o caminho mais eficaz, é cirúrgico, é o que resolve a emoção negativa, sem querer resolver ela. Este é o segredo. Gente, eu tô vindo aqui no meio desse vídeo interrompendo um pouco para falar uma coisa muito importante para vocês. Se vocês querem um lugar para aprenderem tudo sobre energia, autoconhecimento e o principal, para aprenderem a técnica mais poderosa que existe, que inclusive Buda usou para limpeza das energias negativas, para equilíbrio emocional, para conseguir manifestar o que você quiser através da lei da atração, aprendendo a cuidar da tua vibração e a manifestar abundância, amor, saúde, sucesso, as coisas boas, uma vida que você considera a vida dos seus sonhos. Acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo do YouTube e conheça o meu curso de Reiki online. Você vai aprender tudo sobre o Reiki, a praticar Reiki em você, nas pessoas, tudo 100% online. Então, toda vez que tu sentir uma emoção negativa, simplesmente tu vai se sentar, ou se sentar é um modo de dizer também para você, no meio do vucu-vucu do dia a dia, do trabalho, você vai simplesmente observar essa emoção negativa e não vai fazer nada com ela. Tu não vai lutar com ela, tu não vai querer resolver ela, tu não vai brigar com ela, porque tu vai sair perdendo.
você vai se tornar uma testemunha, um observador desapegado e silencioso dessa emoção. E quando você começar a fazer isso, você vai notar que a emoção negativa, ela se assenta. Ela estava tipo um turbilhão dentro de você, fazendo pensamento negativo, fazendo você fazer besteira. Mas quando você para e simplesmente observa, você, em outras palavras, solta a emoção negativa, você deixa ela ali existir, ela para de fazer um turbilhão, ela para de fazer barulho, ela se assenta, porque você parou de dar corda para ela, você parou de dar energia para ela, você parou de brigar com ela, de botar lenha na fogueira, porque quando você mexe nessa emoção negativa, ela piora. Mas quando você aceita a emoção negativa, ela se tranquiliza, então logo ela passa, e aí quando vê você já está se sentindo melhor. E aí os Abraham Hicks falam da escala emocional, que é uma escala emocional que diz que tipo, se você está no medo aqui embaixo, você não consegue pular para a felicidade do nada, existe um caminho. Então antes de chegar no sentimento de felicidade, você precisa passar do medo para a esperança. Da esperança daqui um pouco para a paz, da paz para a alegria e para a felicidade. Então tu não consegue dar um pulo do nada. Quando você pega o medo, usando o medo como exemplo, mas serve como para qualquer emoção negativa. Se você aceita aquela emoção e entra em paz com aquela emoção, o que acontece? Você começa a se tranquilizar e você começa a naturalmente subir na escala emocional. De repente aquele medo já não te perturba, você aceitou ele, aquela emoção negativa não está te perturbando, e quando você percebe, você já nem está mais alimentando ela, você já se distraiu com outra coisa, você já está fazendo outra coisa, e você começa a se sentir bem, porque você descobriu que você não teve que lutar com uma emoção negativa, você se tornou um amigo da emoção negativa, você parou de pegar no próprio pé e deixou a emoção negativa existir, entrou em paz com ela, automaticamente tu entrou em paz contigo e aí tu começa a se sentir bem. E aí você aprendeu a lidar com as emoções. O grande segredo é não mexer nas emoções negativas. É não querer se tornar um inimigo delas. Porque senão, tu vai ficar paranoico. E quando tu fica paranoico, as emoções negativas se intensificam. Mas quando você se torna calmo, silencioso e observa as emoções negativas de fora, você vai ver que essas emoções negativas, elas não te tocam. Você pode estar sentindo aquela ansiedade mais terrível, ou aquele sentimento negativo mais terrível, horroroso. Mas se você testemunhar essa emoção de fora, você vai ver que ela não te afeta. Ela é uma nuvem grosseira, escura, lá longe no céu. E você está aqui. Para encerrar esse vídeo com chave de ouro, tem alguém que botou uma música alta aqui, muito engraçado, não tem nada a ver com o meu vídeo, acho que é um sertanejo com um funk. Mas olha só, se você observar a emoção negativa, você vai ver que ela não te afeta, ela tá fora de você, ela não consegue destruir o teu ser. Porque o teu ser, esse espírito, essa consciência que você é, que está observando o sentimento negativo, esse ser, essa consciência é intocável. Então você pode sentir todas as emoções negativas, mas elas não te afetam, elas não destroem o teu ser, elas não tocam o teu espírito. Então essa é uma forma muito boa de olhar as emoções, como passageiras. Se tu está se sentindo uma emoção negativa agora, ou amanhã, ou assim que tu sair desse vídeo, pratique isso. Observe essa emoção e deixa ela ali, aceita ela, não mexa nela. Deixa ela aí e perceba que ela não é você. Você não é a tua emoção negativa. Ela passa por você. E essa aceitação da emoção negativa faz você entrar em paz com ela. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos de psicologia, espiritualidade, lei da atração e reiki, energias, autoconhecimento. Deixa teu like, porque o teu like ajuda o vídeo a crescer. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E até a próxima.
Então, gente, eu vim aqui mostrar para vocês o meu curso de Reiki nível 1 online. Tudo em vídeo aulas gravadas para você aprender tudo sobre energia, vibração, o que é o Reiki, para você aprender tudo sobre os chakras, a aura, como cuidar da tua energia, para você aprender Reiki, ser iniciado no Reiki. Vou abrir aqui uma aula para vocês verem, por exemplo, a aula do Reiki e da lei da atração. Olha só, tudo em videoaulas gravadas para vocês aprenderem Reiki e aprenderem a usar o Reiki e a lei da atração para manifestarem o que vocês quiserem. Através do Reiki, você aprende a cuidar da tua energia com a técnica mais poderosa. O Reiki transforma e muda completamente a tua energia, traz um profundo equilíbrio emocional e eleva a tua vibração, fazendo com que você consiga manifestar abundância, prosperidade, relacionamento, saúde, sucesso, a vida dos sonhos. E olha só, o mais especial é que aqui dentro das aulas tem justamente, olha aqui, Reiki para prosperidade e abundância, Reiki para atrair relacionamento perfeito, para melhorar relacionamento, para cura física e saúde, para manifestação de sonhos. Então tá tudo dentro aqui do curso. Clica no link que está aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo, adquira o curso e venha estudar e praticar comigo.